E aí pessoal, aqui é o Felipe Muniz, estamos de volta com mais um vídeo da série de Network em jogos multiplayer. Basicamente hoje a gente vai dar início aqui ao nosso tópico de previsão e reconciliamento de pacotes entre cliente e servidor. E nas aulas anteriores, né, a gente viu aí os tipos de conexões que a gente pode ter no desenvolvimento de jogos multiplayer. A gente acabou escolhendo o tipo de servidor dedicado, e a gente viu também na aula anterior o servidor autoritário, que é um modo aí onde a gente vai conseguir tratar a maioria dos cheats e trapaças que jogadores possam tentar executar no seu jogo, beleza? Então a gente tem aqui a previsão e reconciliamento, onde a gente vai tentar tratar aquele probleminha de lags, de pings, que um pacote que o cliente envia para o servidor demora para ser processado e voltar de volta para ele. Então, a previsão e reconciliamento, basicamente, a gente vai conseguir tratar nesses atrasos que podem ser de dezenas ou centenas de milissegundos para um jogo poder ter a resposta do servidor autoritário. Então, em resumo, é isso. A previsão a gente vai fazer no lado do cliente. Então, como é que é essa previsão? Vocês viram que a gente tinha aquele exemplo lá, que o jogador está na posição 00, envia um movimento para a direita, e aí o servidor calcula a nova posição dele, ou seja, vai estar na posição 10, por exemplo, e aí manda de volta para o cliente. O que é que a gente vai fazer para evitar essa espera, né, esse delay entre a comunicação do cliente com o servidor? A gente vai prever qual é a posição do cliente no próprio cliente. Então, não confunda isso com a autoridade, certo? O cliente, a autoridade do movimento do cliente ainda está no servidor. O que a gente vai fazer no lado do cliente, do cara que está executando a ação, é prever a nova posição dele e já fazer ele se movimentar antes de receber a confirmação do servidor, beleza? Mas ele só vai estar se movimentando no cliente dele, beleza? É uma previsão que ele está fazendo no cliente dele. Mesmo que ele comece a se movimentar antes no cliente dele, os outros jogadores ainda vão estar vendo ele parado, né? Vão estar esperando o servidor dizer para eles que aquele cliente está se movimentando, que aquele jogador está se movimentando. Mas para o jogador que está executando a ação, ele vai estar vendo ele se movimentando em tempo real, beleza? Então isso que é a previsão, é basicamente isso. A gente vai prever no lado do cliente um movimento ou qualquer outra ação que demore muito tempo, que a gente vai prever a execução dessa ação no lado dele, mas vai estar sempre sincronizando com o servidor, que é aí que entra a parte do reconciliamento, beleza? Vou pular aqui alguns slides. Esses slides eu esqueci de falar, vai estar disponível para vocês. Eu vou deixar nos comentários, na postagem do blog também vai ter esses slides, caso vocês queiram ler com mais detalhes aí. Eu acabo não falando o que está no slide, mas está bem em conjunto, né? Eu não vou estar lendo aqui para vocês slide, eu vou estar explicando uma coisa que o conceito que está aplicado no slide. Então eu acho que fica bem mais didático, porque se fosse para eu estar falando aqui exatamente o que está no slide, vocês nem veriam o vídeo, né? Baixava o slide e leria. Então eu estou aqui mais para passar uma noção assim um pouquinho mais diferente. Mas beleza, a gente tem exatamente aquele exemplo de antes aqui, com o gráficozinho. Eu acho que vai ficar bem melhor para vocês entenderem. A gente tem toda a questão de delay, do lag, dos milissegundos que demora para o cliente enviar a resposta e receber. Então beleza, vamos analisar aqui. A gente tem o exemplo de antes. Basicamente, o cliente está no 00, envia o comando para o servidor, né, um pacote de movimento. O servidor sabe que ele está no 00, calcula a nova posição dele para a 10, né, caso o cliente tenha se movimentado para a direita. E aí o cliente recebe a nova posição dele, que vai estar na 10. Só que nesse momento que ele recebe, né,
ele ainda está parado na 00. Então ele recebe esse pacote para ele se movimentar para 10, mas ele ainda tem outro delay aqui que é a execução da ação, beleza? Então vocês viram na aula anterior que a gente tem esse delay de 100 milissegundos, uma média padrão, né? A gente sabe que pode ser bem maior, 200, 500, 1 segundo, vai depender de vários fatores, distância e velocidade de conexão do jogador com seu servidor. Mas além dele ter esse tempo de recebimento do pacote, ainda tem a demora para ele executar a ação, né? Nesse caso aqui eu botei um exemplo de executar a animação de movimento. Então ele clicou, enviou, recebeu, e aí que vai começar a executar aquela ação, né? Executar a animação dele de movimento para a direita, nesse exemplo aqui. Então o que é que a gente vai fazer para predizer, né, prever essa ação de movimento do cliente no próprio cliente? A gente vai, passei demais aqui. A gente vai basicamente, né, assim que o cliente enviar, receber um input do teclado, né, sei lá, clicou em D, né, que é para a direita, o nosso exemplo aqui, clicou em D. Na hora que ele receber esse input, a gente já envia o comando para o servidor, assim como fazia antes. Antes já era assim. Só que vai ter uma coisa diferente aqui, né? Assim que ele enviar esse pacote, a gente também já vai executar o movimento no cliente. Como eu falei antes, a gente vai prever. A gente sabe que quando ele clicar para a direita, ele vai movimentar para a direita, certo? No eixo X. Então a gente já consegue adiantar aqui esse movimento no cliente, mas como eu falei antes, isso não é, a gente não está tirando a autoridade do servidor. O servidor vai estar executando normalmente a autoridade dele, a gente só está prevendo do lado do cliente. Então é bem importante esse conceito de client prediction, né, previsão no cliente, porque a gente não está fazendo ele se movimentar autoritariamente, a gente está só prevendo, né? Faz ele se movimentar, mas o servidor aqui, ó, ele vai estar enviando o pacote, assim como enviava antes, que aquele cara tem que estar na posição tal. E quando ele se movimentar, ele já vai estar naquela posição. E aí vai dar tudo certinho, beleza? Esse é o cenário perfeito. É o exemplo mais básico que tem. Só que a gente sabe que esse cara vai estar se movimentando freneticamente, né? Quando ele receber esse pacote aqui do 10, pode ser que ele já tenha clicado novamente ou segurado a tecla e ele já tá se movimentando para outra posição. Ele já pode estar aqui na 1.5, já querendo chegar na 2, e aí ele recebeu o pacote do 1, beleza? Esse é outro problema que a gente vai tratar também. Ok? Aqui eu estou querendo passar para vocês o conceito de previsão. Então a previsão é isso: a gente vai prever o movimento daquele jogador apenas na tela dele, e o servidor ainda vai estar sendo autoritário, ok? Ele ainda vai estar realizando todos os cálculos físicas, enviando para os outros jogadores a sua posição, e principalmente para você também, né? Para o jogador que está enviando esse pacote. E aí a gente vai fazer um esquema agora aqui que vai ser... sim, tem esse problema de sincronização aqui nesse slide, eu acabei explicando no outro, mas é basicamente isso aqui que eu falei, né? A gente movimentou do 00 para 10, o servidor calculou e enviou de volta para mim, ou seja, está aqui nesse vermelhozinho, ó. Vamos supor que eu sou o jogador aqui, eu movimentei do 0 para 10, né? Eu cliquei para a direita, enquanto o servidor estava processando esse pacote, eu já me movimentei para 10, ou seja, eu previ que eu ia estar nessa posição, e aí em sequência eu já continuei com a tecla clicada, e aí eu já executei a previsão do 2.0 aqui, ó. Então aqui, nesse gráfico aqui vocês conseguem entender bem melhor do que a explicação que eu dei no slide anterior. E aí quando o servidor me chegar com a posição 10, eu já vou estar na 2.0, beleza? Então é aquilo que eu falei, o servidor ainda vai estar com toda a autoridade, o cliente vai estar prevendo,
Mas aí a gente tem esse probleminha de sincronização de pacotes, beleza? Porque como eu estou prevendo, eu posso estar numa posição bem mais à frente do que o servidor está calculando para mim, beleza? E aí, o que é que a gente faz para tentar resolver esse problema, né? Aqui ainda está explicando mais sobre os tempos, os delays, as posições, tudo aquilo que a gente já viu no gráfico. Mas basicamente o que a gente vai fazer para tratar esse problema é o seguinte: a gente vai ter agora a reconciliação. É por isso que quando a gente fala de predição do lado do cliente, sempre tem reconciliação no meio. Você, quando pesquisar na internet por algum vídeo no YouTube, você só vai geralmente você só vai encontrar esse tipo de conteúdo em inglês. O pessoal usa muito. Você vai ter lá Prediction and Reconciliation. Sempre vai estar junto esses dois temas, porque você não pode fazer predição sem ter a reconciliação, porque você vai ter esses problemas de sincronização quando você fizer a predição. Então, para você resolver esse problema de predição, você agora vai implementar uma reconciliação. Então, a reconciliação chega para a gente tratar, né, esse problema de sincronização de pacotes quando você está prevendo. Então, basicamente o que a gente vai ter vão ser as comandos, né, ações mapeadas. Deixa eu ver se eu encontro aqui pronto, perfeito. Esse gráficozinho aqui eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Quando o cliente, vamos supor que eu sou o jogador, né? Eu sou o cliente e estou jogando aqui no servidor, né? Vamos supor mais uma vez lá o World of Warcraft, um MMORPG aí que é muito conhecido, bem antigo, online, multiplayer, beleza. Estou jogando aqui o World of Warcraft, cliquei para a direita para o meu personagem se movimentar. O meu cliente enviou o comando de movimento para o servidor, certo? O comando, o pacote, o que vocês queiram chamar, mas enviou um pacote ali para o servidor. O servidor vai calcular a minha posição e vai me enviar de volta aqui, certo? Só que aqui, quando ele me enviou, eu já vou ter previsto um outro movimento que eu continuei segurando a tecla e eu já vou estar na posição 2, beleza? Mas quando eu receber esse pacote, né, eu estou chamando aqui de pacote 1, o hashtag 1 aqui, ele é um identificador desse pacote, então você agora vai ter identificadores para cada comando, cada pacote que você enviar para o servidor, beleza? Então, quando você enviar esse pacote 1 para o servidor responder com esse pacote, você já vai ter feito a predição desse pacote 1 que você enviou, e você já sabe, a predição desse pacote 1 é a posição 10. Você deixa armazenado, você vai ter um cachezinho, né? Vai ter um pool de comandos, de pacotes que você enviou. Nessa lista, né, nesse cache que você vai ter armazenado de pacotes, quando você receber a resposta do servidor, você vai nessa lista e verifica, recebi a resposta do pacote 1. Qual foi a predição que o cliente fez para o pacote 1? É essa posição aqui que eu recebi, é a 10, e você vai ter armazenado ali no seu cache a posição 10, beleza? Porque o seu cliente não utilizou nenhum hack, nenhum cheat, nenhuma trapaça de velocidade. Então, beleza. Validou a predição, beleza. Tá tudo ok? Continua seguindo aí, continua prevendo os próximos movimentos e validando as próximas respostas dos outros comandos, beleza? Então, isso aqui é a reconciliação da predição do movimento do lado do cliente, ok? Eu acho que deu para entender. Você vai ter pacotes mapeados com identificadores, você vai ter um cache desses pacotes no seu cliente. Você não precisa, obviamente, não armazenar todos os pacotes, como eu estou falando, é um cache. De tempos em tempos você vai estar limpando esse cache, né? Sei lá, eu vou ficar, como é um pacote de movimento, eu vou ficar armazenando o cache dos últimos 2 segundos, por exemplo. Se o cara passou 2 segundos
sim, dele ter enviado um pacote e não recebeu resposta, quer dizer que esse cara tá sem internet. Então não precisa armazenar mais do que esse tempo. Ou, tá sem internet, ou ele está sem internet ou o servidor caiu. Então você vai definir o quanto de tempo de pacote que você quer armazenar, mas obviamente não vai ser um tempo grande, né? Sei lá, 2, 5 segundos de cache para você ficar checando e validando esses pacotes. Então a implementação da reconciliação é isso. Parece bem, como eu falei nos vídeos anteriores, parece bem simples. Realmente o conceito é bem básico, é bem simples de você entender, mas você já deve estar aí se perguntando como é que você vai implementar isso, né? Você já está vendo que a coisa já está ficando bem mais complexa. Você lá no primeiro vídeo, antes de saber do que era servidor dedicado, servidor autoritário, de fazer predição e reconciliação, você ia fazer o quê? Você ia enviar um pacote de movimento, na verdade você ia se movimentar no cliente e ia enviar esse movimento para os outros clientes, beleza? Ia enviar para o servidor e para o servidor repassar. E a gente sabe que não é assim, né? A gente tem todo esse tratamento dos hackers, dos cheats, das trapaças, então a gente quer que o servidor seja o máximo autoritário possível para ele poder ser seguro, escalonável e resiliente, beleza? Então vocês veem que cada conceito desse novo, seja autoridade, predição, reconciliação, você tem algumas implementações que acaba ficando bem mais complexo o seu jogo em termos de implementação de código, de arquitetura de servidor, mas você vai ganhar muito nisso, né? Muito em segurança, em escalabilidade e resiliência. Então, seus jogadores agradecem e você também vai agradecer no futuro, porque o seu jogo não vai ser hackeável, e por causa disso seus jogadores vão se manter jogando ali. Se o seu jogo for, com certeza vai ser, né, divertido, competitivo, ninguém vai ter motivo nenhum para parar de jogar, beleza? Pelo menos o motivo não vai ser esse, não vai ser uma trapaça que alguém está utilizando no seu jogo, uma brecha que alguém descobriu, ok? Então, o basicão da reconciliação e previsão de movimentos é isso. A gente vai ter aqui basicamente um resumão, né? A gente discutiu aqui um exemplo que é basicamente na movimentação dos personagens, mas toda essa parte de predição, de reconciliação, você consegue aplicar em qualquer outro tipo de ação, de pacote do seu jogo, que nem todos vão precisar, né? Porque você clica no botão de executar a magia, você não precisa executar a magia, prever a execução da magia no lado do cliente, a não ser que seja um jogo bem action, aí você vai ter que prever mesmo, porque o cara quer realmente executar naquele momento. Mas se for um MMORPG, por exemplo, a Tibia, World of Warcraft, Shaya, qualquer um MMORPG antigão, eles não fazem esse tipo de predição em ataques, em magias, e sim apenas no movimento, porque é o que a gente vê ali que o jogador realmente precisa. Mas se o seu jogo for mais action, for um FPS, um MOBA, e você precisa daquela ação de ataque instantaneamente, então sim, você vai ter que aplicar esse mesmo princípio para as outras ações além do movimento, ok? Então isso vai depender de jogo para jogo, caso a caso. Então você que vai definir aí, mas pelo menos agora você conhece, você sabe que você precisa ter um servidor autoritário, sabe que você precisa ter uma predição para poder tratar os problemas de comunicação, né, de lag, de delay, e sabe que você tem que ter um reconciliamento para poder tratar a sincronização da predição com o que o servidor está enviando de autoridade para você. Então é basicamente isso. O jogo acaba ficando bem mais complexo, né, a implementação. E aí, cara, é o seguinte, a gente tem um outro probleminha aqui que pode acontecer, é que seu servidor e seu cliente eles não forem determinísticos, certo? Todo o exemplo que a gente deu até agora foi que
que todo mundo está se movimentando aqui, ó. Sei lá, cliquei na direita, se movimentou para 1 no lado do cliente, cliquei na direita, se movimentou para 1 aqui no lado do servidor. Então isso no desenvolvimento de jogos a gente chama de física determinística, certo? Então a Unity até um tempo atrás a física dela não era determinística. Você não conseguia simular a mesma ação de física no lado do cliente e no lado do servidor. Cada um ia simular, ia ser semelhante, mas não ia ficar 100% igual. Ou seja, o cara ia se movimentar aqui para a posição 1.0005, o outro aqui para o cliente, né? E o servidor para 1.1.5, sei lá. Um exemplo, né? Ele ia ficar ali bem semelhantes, bem perto um do outro. Se eu não me engano agora a nova física da Unity já é determinística, então você consegue até desenvolver o seu servidor fora da Unity usando qualquer biblioteca de física ou até sem biblioteca mesmo, e você consegue determinar, porque agora é determinístico a física na Unity. Mas mesmo que não fosse determinístico, mesmo que a gente estivesse falando aí da Unity de alguns anos atrás que não tem física determinística, você, como o cálculo dos movimentos seriam bem semelhantes, era só você ter um range maior ali de comparação, né? Quando você validar aqui a sua predição, você vê, eu me movimentei para entre o pacote 1 de movimento, ele está entre 0.8 e 1.2, beleza? Você não vai verificar se ele está igual, né? Se o movimento 1.0 é igual ao movimento que veio do servidor aqui, que poderia ser outro, poderia ser 1.1, 1.2, 0.8. Você vai ter um range de diferença porque a física não vai ser determinística, ok? E aí você só ia mudar a validação aqui, você não ia verificar se é exatamente igual, porque como você sabe que não é determinístico, você iria validar um range, né? Pode ser desse ponto até esse outro, beleza? E se o cara usar um hacker para velocidade, com certeza ele não vai se movimentar para uma posição bem semelhante à que ele deveria estar, né? Se ele está usando um hack, ele quer hackear o jogo para andar 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido, se transportar de um ponto para o outro. E aí você ia pegar aqui na validação facilmente, beleza? Mas o melhor cenário é ter uma física determinística, porque você vai acabar tendo um pouco mais de segurança, né? E você vai ter menos validações aqui na hora de você validar os pacotes, ok? O seu código vai ficar menor, né? Você vai precisar validar um range de posições. Então, pessoal, basicamente é isso. Essa parte de predição e reconciliamento. A gente tem esse probleminha aí do ponto determinístico da física, mas a gente vai ver um outro conceito ali que vai ajudar também nessa parte, que vai ser a parte de interpolação de entidades. Então isso é um outro conceito bem interessante que vai nos ajudar aí na sincronização dos pacotes de movimentos dos nossos jogadores nos nossos jogos online, beleza? Então vou deixar aqui os meus contatos. Se você quiser, pode deixar um comentário aí no vídeo, ou no post do blog, entrar em contato via e-mail, o que você quiser. Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui para ajudar, beleza? Então espero você no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.